Very important points. In fact, Italy and Europe as well, we need to be learning from you these techniques, how to be transferring those techniques in Italy and in Europe more broadly. In fact, we are also planning to have a workshop, a conference in Brussels, if you remember, in order to bring up the experiences and bridge Brazilian, African, and European experiences, so to be, in a way, going forward in this sense. Thank you very much. Desculpa se eu não estou falando português, porque o português não é tão bom. Bom só quando eu converso com amigos, como a Mônica, com você. Agora, então, Orivaldo, você pode explicar um pouco melhor a cooperação que estamos tendo no estado de São Paulo? Obrigada. Boa tarde a todos os senhores. É um prazer estar aqui. Agradecer ao Ministério do Ambiente da Itália, a secretária Mônica, estar aqui presente. Queria que apresentasse, então, um relatório síntese do memorando de intenções entre a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, o Ministério do Ambiente da Itália, com apoio técnico e administrativo na implementação do Fórum das Américas, da Fundag e do Brasil Invest. Tipos de atividades desenvolvidas foram o planejamento e execução de eventos, suporte e execução de atividades técnicas de difusão, desenvolvimento e execução de atividades científicas. São esses o main foco que está dentro do memorando de entendimento assinado. Próximo. E a importância da parceria. Quando penso em parceria, não é só recurso. Também é conhecimento, difusão, transferência de atuações, melhoria do estado de vida nesse processo, não só em recurso. Então, quando você envolve organismos internacionais, órgãos do Estado, você pode ter até como se interagir, como o professor Goldenberg falou, levar e trazer conhecimentos para outros países através de uma terceira pessoa, de um terceiro órgão envolvendo isso daí. Então, uma atividade de suporte da iniciativa privada, por exemplo, tipo nós tivemos aqui no painel anterior com a Ilha Café, com a Pirelli, mostrando como a iniciativa privada é importante parceira nesse processo, como os organismos de suporte, execução e solução administrativa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, dependendo da maneira que é feito, você não consegue realizar nenhum evento, se não tiver uma iniciativa privada nesse processo aí. Eu costumo dizer, professor, para os nossos amigos angolanos e moçambicanos, quando reclamam do problema administrativo complicado, eu falei, não reclame não. Quem colonizou nós foi a mesma pessoa, então os critérios são todos mesmos, a criador de cabeça. E dessa maneira a gente pode compartilhar aprendizado, desenvolver capacidade técnica nos vários ramos da ciência, agilizar a execução, viabilizar recursos. Nos vários eventos que tivemos, técnico do Estado, iniciativa privada, envolvendo 15 países, participação em evento no exterior sem custo adicional ao Estado. Então, isso favorece essa interlocução, essa parceria. Próximo. E atividades. Em 2011, nós tivemos 2 workshops e 4 seminários. Um em maio de 2001, lidando com a sustentabilidade de cana-de-açúcar. Participaram mais de 200 técnicos de diversos setores, desde a implantação da cultura até a exportação de produtos e sustentabilidade ambiental. Foi feito isso daí lá em Ribeirão Preto, trazendo todo um horizonte de atuações junto ao setor privado, da cana-de-açúcar, todos esses processos. Em 2011, nós tivemos depois um workshop, de 13 a 14 de outubro, cujo tema básico foi agricultura sustentável em cenário de mudanças climáticas e recursos hídricos, como isso aí foi envolvido, de que maneira pode se trabalhar. Tivemos 220 participantes efetivos, com 330 registros. Nós tivemos profissionais envolvidos da Itália, de institutos públicos, de instituições privadas, universidades e empresas. No Brasil, Secretaria de Agricultura, Unicamp, USP, Unesp, Secretaria de Recursos Hídricos, FEIDRO, empresas e do Chile. Então, vocês estão vendo que através de uma parceria dessa, você tem que viabilizar e trazer todo mundo junto. Caso contrário, você não consegue viabilizar. Próximo. Nós tivemos de outubro a dezembro 4 seminários em diferentes regiões do Estado, cujos temas foram segurança hídrica. Fala-se muito em segurança alimentar, mas segurança hídrica eu acho que é o problema nosso daqui a uns 20, 30 anos, não vai ter água para toda a população. Preservação ambiental, risco de desastre e agricultura sustentável. Foram feitos em 4 regiões do Estado de São Paulo, tivemos 240 participantes efetivos, em registros 300. Tivemos profissionais da Comitê de Bacias Hidrográficas, da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, empresas italianas como a Telespaço e Blumasa participaram efetivamente do processo, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, empresas como Campbell e Aspip. Então, todo esse processo, ou nós envolvemos, ou passamos a ser parceiros e atores conjuntos, ou nada dá certo. Próximo. Aí o tema foram, agora em maio, um workshop, de 7 a 8 de maio,
cujo tema foi fortalecimento do serviço de tempo e clima, uma agricultura sustentável e perspectivas de mudança climática através de comunicação e disseminação. Ou seja, não adianta nós falarmos o que deve ser feito, nós não transferimos e não levamos esse conhecimento às pessoas, ficar guardado para nós mesmos, falar para o espelho o que está ocorrendo. Nós temos que realmente transferir para o usuário final o que está ocorrendo, o que deve ser feito. Nós tivemos 200 registrados efetivos, ou seja, participaram os 2 dias, e 356 pessoas em rodeio entraram e saíram do evento. Tivemos 14 países participando nesse evento, no qual tivemos o Ministério do Ambiente da Itália, a Organização Meteorológica Mundial também foi um parceiro nesse evento, a George Mason University nos Estados Unidos, a nossa Secretaria da Agricultura e Abastecimento, as universidades de São Paulo, Unesp, USP, Unicamp, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Ministério da Agricultura, Unesp e várias empresas privadas, a Telespadio participou, a Rede Anhanguera de Comunicação, o Fórum das Américas, o Brasil Invest, a Prefeitura de Campinas e a Fundag. Então, nós tivemos todo esse processo envolvido nesse evento. Próximo. Aí nós tivemos depois atividades técnicas que estão em andamento. 7 atividades técnicas, desde mudanças climáticas e agricultura sustentável, zoneamento agroclimático, recursos hídricos, desastres naturais, redução, suporte e mitigação, sensoriamento remoto, redução de risco na bacia do Piracicaba. Quais são as instituições parceiras? Ou seja, como nós dizemos, o mandorinha sozinho não faz verão. Nós temos a Secretaria da Agricultura, a Associação Paulista de Irrigação e Plantio na Palha, Unesp, USP, os comitês de bacia são nossos parceiros, o Sindicato Rural, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é um parceiro nosso nesse projeto, a George Mason University. Tanto é, secretária, já tem os memorando de intenções para que encaminhem o que eles querem fazer, esses 2 últimos, o SDA e o George Mason, para trabalhar em conjunto nesse processo. Próximo. E dessa maneira nós vamos apresentar para vocês rapidamente 2 projetos e que nós estamos fazendo já está quase finalizando, qualificação e quantificação do armazenamento de água subterrânea em adaptação a cenários de mudanças climáticas no Comitê de Bacias do Pardo. Quem conhece a região do Rio Pardo e a região de Ribeirão Preto é altamente vulnerável ao aquífero Guarani, a todo o processo de uso do solo, com manejo do solo e a exploração agrícola é muito grande. Então nós estamos um trabalho em cooperação entre a Fundag, o FEIDO, o Secretaria de Agricultura e MELS, o Comitê da Bacia do Pardo e o Fórum das Américas tendo trabalhado. Apresentar para vocês algumas pequenas informações, não há tempo suficiente, mas no relatório final vocês vão ter desde o uso e ocupação do solo em função de cenários climáticos, alterações que podem ser feitas. O próximo, rapidamente, próximo. Aí nós temos cenário de alterações climáticas na bacia e como é que seria nossa parte de temperatura original, o menos 2 graus centígrados, mais 2 graus e mais 4 graus. O que nós fazemos? Mudança climática, né? Mais 4 ou mais 6. Nós fazemos os cenários possíveis. Acho obrigação do Instituto de Pesquisa estabelecer se vai resfriar ou aquecer. Então nós temos aí quando você combina efeitos de precipitação, mais 2 graus e mais 20%, mais 2 graus e menos 20%, vocês estão observando primeiro ali em cima. Quando você aumenta a temperatura e aumenta a precipitação, há um contrabalanço na demanda, então você não afeta tanto as culturas, a reposição de água no solo. E quando você tem mais 4 graus e menos 20% de precipitação, então vocês estão vendo como a situação passa a ser muito crítica e ações mitigatórias têm que ser feitas. Isso é um pequeno exemplo que está sendo feito. Próximo. Tá? Aí quando você tem, na estação de crescimento, nós chamamos aí abril a setembro, onde você tem muita cultura sendo utilizada com irrigação. Então você tem aí muito, e a área de pivô central naquela região do aquífero Guarani, onde você tem a situação original e a situação com mais 4 graus centígrados. Então, quais são as medidas mitigatórias que devem ser feitas para implementar e reduzir o problema de água no aquífero Guarani? Isso só em quantidade, sem pensando ainda na qualidade de sondas hidrológicas que o próprio comitê financiou para a instalação e todo o processo de culturas e uso do solo. Próximo. Aí nós temos também, quando você aumenta, ainda menos, quando mais 4 graus e menos 20% de chuva, que são um cenário estabelecido. Então, nesses processos de abril a setembro, como você vai ter que usar irrigação e de que maneira você tem que trabalhar, é uma situação mais importante. Próximo. E outro trabalho que nós estamos fazendo é os cenários de mudanças climáticas e critérios para microzoneamento para culturas bioenergéticas e alimentícias. Uma pequena ideia para vocês, que de uma certa maneira vai contrapor
algumas das coisas que falam que você vai eliminar café de São Paulo. Posso deixar o nosso colega da Ilha Café, não vou trazer aqui hoje, mas complementando que ninguém vai tirar café de São Paulo com esse estudo. Vai simplesmente mostrar novas técnicas de adaptação necessárias para isso. O próximo. Então, aqui os cenários de evapotranspiração, original, mais 20, menos 20, como é que seria a situação no estado? Feito. Próximo. Qual seria a temperatura média no estado, original, menos 2, mais 2 e mais 4 graus? Isso é a temperatura média anual. Então, você tem os diferentes cenários, como é que as culturas podem se adaptar nesse processo. Próximo. Aqui, P menos ETP, condições anuais, só considerando o aumento de temperatura. Vocês estão vendo como há uma mudança gradual no ritmo hídrico do estado de São Paulo com aquecimento térmico que pode ocorrer. Próximo. Quando você coloca mais 20% de precipitação, que os próprios cenários climáticos falam que pode ocorrer, você já não tem uma situação tão drástica como é feita. Observe aquele último ali, mais 4 graus e mais 20%, e o primeiro em cima, mais 2 graus e mais 20%. Então, você está invertido esses dois aqui, desculpa. Aqui, aquele é lá, foi invertido, o João Paulo inverteu na colocação. Mas vocês estão vendo que realmente nós tivemos mais 2 graus de temperatura, ou mais 4 e 20% de chuva, nós não temos uma situação tão dramática como se fala no estado. Próximo. Porque aqui nós temos na estação de crescimento, chama de abril a setembro. Vamos pensar em cana-de-açúcar e café. Abril a setembro a cultura está em repouso. Está se colhendo café ou está se colhendo cana-de-açúcar. Para o café, uma seca intensa até favorece a uniformização do florescimento. Então, não adianta aumentar a deficiência de 40 para 100 em junho e julho, que o café vai falar, opa, que bom, vou crescer mais forte quando chover. Então, isso acontece para o café e a cana também. Então, mostra para vocês essa situação, que pode ser feito, porque não só o ano todo, mas você tem que saber a cultura que está trabalhando, de que maneira você está trabalhando. Próximo, por favor. Aqui, março a outubro, olha, observe aqui, ó, estação de pleno crescimento da cultura. Original, menos 2, mais 2 graus centígrados e mais 4 graus centígrados. Você não tem restrição hídrica, mesmo nessa situação aqui, ó, de mais 4 graus. Quando a cultura está crescendo, ela necessita de água. No outro de mais 2 graus, então, ótimo. Você tem energia suficiente, você tem água suficiente para a cultura. Próximo. É aqui quando você faz de março a outubro, fazendo até restrição de chuva. Assim mesmo você tem viabilidade de exploração comercial. Então, essa técnica, essa metodologia, a gente está aprimorando. Vou mostrar alguns outros exemplos para vocês. O próximo. Aqui para amendoim, que é uma das culturas que foi falada aí na renovação de cafeeiro. Mesmo com 4 graus você pode fazer o plantio, entendeu? No qual de cenários atual, próximo. Aqui no cenário de alteração original para o girassol, você pode fazer também isso daí, você só deve de um problema de irrigação, porque a cultura, entendeu? Próximo. Próximo. Aqui só um exemplo para o algodão, para o Brasil, que nós já fizemos, também já estamos publicando. Por favor. Temperatura média do estado do Brasil, menos 2, média, mais 2 graus. Pode ir passando numa sequência, por favor? Mas não tão rápido assim. A precipitação acumulada com menos 20, normal mais 20, o próximo. Deficiência hídrica no Brasil, total, menos 2, original, mais 2, menos 2, mais 2, 20, menos 2 e mais 20, toda essa combinação possíveis para as culturas, o próximo, por favor. É a aptidão agrícola para o algodoeiro, que nele você pode ser feito em função da deficiência agrícola, de diferentes cenários. Vocês estão vendo aqui só, passa a ser prejudicial nessa região aqui, com mais 2 graus e menos 20%, e conversando com os colegas do Centro de Algodão da Paraíba, isso é realmente o que eles estão projetando, a ocorrência lá, então a gente fica satisfeito que estamos dentro do que está ocorrendo. O próximo, aí vocês estão vendo a temperatura, com 4 graus mais 20, 4 graus menos 20, então, próximo. Então, aí um zoneamento para a cultura do algodão, completando o que foi feito para a cana-de-açúcar, a gente pretende fazer, tanto para o algodão, para outras culturas bioenergéticas no São Paulo, todo o processo combinado, da parte agroclimática, edafoclimática e agroambiental, o próximo, e fazendo estudo de todas as combinações possíveis, porque zoneamento não é só uma cultura, não é só uma temperatura, é um conjunto de fatores que deve levar a isso. O próximo, como vocês estão vendo, todos os mapas numa sequência de estação de crescimento da cultura, todas as combinações de cenários possíveis. Próximo, deficiência hídrica, de outubro a março, estão observando que mesmo com aquecimentos de
4 graus e mais 20% na precipitação. Observe esse último aqui à direita, como a situação não é tão complicada na estação de crescimento da cultura. Próximo, pode ir passando normalmente, é excedente hídrico. Aí quando você aumenta a temperatura, volta aí, e reduz a chuva, aí sim é problema. Aí você aumenta a temperatura e aumenta a chuva, não há problema. Então, isso que está sendo feito, a gente espera, secretária, espera a colega, daqui mais 2 meses, todo esse atlas esteja para todas aquelas culturas listadas, prontas para o Estado de São Paulo. Próximo. Aí todo o P-ETP, que relaciona a demanda da atmosfera, com o quanto está chovendo, toda a situação possível. Eu tenho certeza e vou falar para vocês, acho que São Paulo é o único, vamos dizer assim, país, né, o estado que está fazendo isso dessa maneira. Duvido que você encontre detalhamento desse processo. Existem estudos globais, mas com esse detalhamento, com essa consciência, levando em consideração a cultura, a fase fenológica, época de colheita e plantio, acho que o estado de São Paulo é o único que está fazendo esse processo. Próximo. E nas conclusões. Quando falo em mudança climática, ele é um processo holístico. Não se pode ver só a temperatura, só a chuva ou só a cultura. Você tem que ver os diferentes fatores e atores devem ser vistos conjuntamente. Ou seja, não adianta ter um Ronaldo Fenômeno no time de futebol se o time não ajuda. Não adianta ser top Pelé. Tem que estar todo mundo junto, consciente e comprometido com o que está ocorrendo. As maiores mudanças, com certeza, vão ser na disponibilidade hídrica. Isso já tem mostrado. Nós já observamos no estado de São Paulo o deslocamento da estação chuvosa mais de 40 dias nos últimos 30 anos. Outra coisa importante que muita gente esquece, que a cultura deve ser melhor entendida, como ela está crescendo, como ela responde. E outro processo mais importante ainda, o processo de melhoramento vegetal também, e com mais propriedade, devem ser avaliados e incorporados. Ninguém pode falar em mudança climática para daqui 10 ou 20 anos se você não está vendo qual é a cultura que você está desenvolvendo para adaptada para aquela condição. Não pensar na cultura que nós temos hoje, mas cultura que você vai jogar adaptações, melhorias para os próximos 10 ou 20 anos. Assim por diante. Então, isso, próximo, acho que acabou. Queria trazer para vocês uma maneira geral o que está sendo feito dentro desse protocolo de intenções. Tá? Rivaldo, muito obrigada. Estamos vendo que o Estado de São Paulo está fazendo muitas coisas, então você está valorizando o Estado de São Paulo. Você não é carioca, isso se vê. Você não quer valorizar o Estado do Rio de Janeiro.